Livro: O Assassinato de Roger Ackroyd. Autora: Agatha Christie. Capítulo 22. As adversidades de Úrsula. A jovem olhou para Poirot sem falar. Depois confirmou e recomeçou a chorar. Caroline empurrou-me para o lado e, cingindo-a com o braço, acariciou-lhe levemente o ombro. Ora vamos, querida, disse procurando acalmá-la. Tudo vai ficar bem, verá. Verá que tudo terminará bem. Apesar da sua irrefriável curiosidade, apesar do seu amor à maledicência, minha irmã tem um coração de ouro. Úrsula criou ânimo e enxugou os olhos. Sei que é uma fraqueza da minha parte, exclamou. Nós todos podemos fazer ideia de quanto deve ter sofrido, disse cortesmente Poirot. Deve ter sido uma prova horrível, observei. E depois descobrir que o senhor sabia. Continuou a jovem. Como soube? Foi Rudolf quem disse? O belga sacudiu a cabeça. Sabe o que me fez vir aqui? Prosseguiu, isto. Estendeu a mão, entregando um recorte de jornal todo amarfanhado em que pude reconhecer a notícia que Poirot mandara publicar. Diz que Rudolf foi preso. Agora tudo é inútil. Não tenho necessidade de continuar a fingir. Nem sempre são verdadeiras as notícias dos jornais, minha senhora, murmurou Poirot, sentindo-se um pouco envergonhado pelo que fizera. De qualquer maneira creio que fará bem contar tudo quanto sabe. E a verdade completa que precisamos conhecer. A jovem hesitou e olhou titubeante. Então, não confia em mim? Perguntou Poirot com doçura. Todavia, a senhora veio aqui à minha procura. Não acredito que tenha sido Rudolf quem praticou o crime, respondeu em voz baixa. Julgo que o senhor é muito hábil e por isso capaz de descobrir a verdade. E também, sim, porque me parece que é um homem de coração. Poirot fez repetidos sinais de confirmação. Fez bem, muito bem. Ouça, estou plenamente convencido de que seu marido está inocente. Mas as coisas estão mal dispostas. Pois bem, para salvá-lo é necessário que eu saiba tudo. Quanto há para saber, mesmo que na aparência pareça desfavorável. Como compreende bem as coisas? Disse a jovem. Portanto, a senhora contará tudo desde o princípio, não é assim? Espero que não me mandem embora, interveio Caroline, acomodando-se tranquilamente numa poltrona. O que desejaria saber, prosseguiu, é por que motivo se disfarçava de criada. Disfarçava-se? Perguntei. É justamente o que eu disse. Por quê? Para viver, respondeu Úrsula, com simplicidade. E assim, tomando coragem, começou a narrativa que aqui repito por palavras minhas. Úrsula Bourne era uma das numerosas filhas de uma nobre família irlandesa arruinada. Depois da morte do pai, algumas das raparigas saíram de casa à procura de trabalho. A mais velha das irmãs casara com o capitão Foliote, era a que eu vira no domingo anterior, e agora podia explicar plenamente o seu embaraço. Resolvida a ganhar a vida e não querendo ser governanta, o único caminho aberto para uma jovem sem aptidões especiais, Úrsula preferiu tornar-se criada. Para referências, dava o nome da irmã, Enferne, posto que seu retraimento como civil provocava alguns comentários. Desempenhava otimamente as suas obrigações, era ágil, competente e metódica. Agradava-me o trabalho, observou, e além disso tinha muito tempo à minha disposição. Depois dera-se o seu encontro com Rudolf e as suas relações amorosas que terminaram em um casamento secreto. Fora Rudolf quem a induzira àquela resolução, embora ela tivesse relutância. Ele dissera que o padrasto era absolutamente contrário a que se casasse com uma jovem sem dinheiro. O melhor, portanto, era casarem secretamente e contar a notícia mais tarde, no momento favorável com as necessárias precauções. Assim fizeram. Úrsula Bourne tornou-se Úrsula Patton. Rudolf prometera pagar as suas dívidas, procurar uma colocação e quando estivesse em condições de poder sustentá-la e se tivesse tornado independente do seu pai adotivo, revelaria a verdade. Mas para indivíduos do tipo de Rudolf Patton, mudar de vida é mais fácil em teoria do que na prática. Ele esperava que o padrasto, enquanto nada suspeitasse acerca do casamento, se resolvesse a pagar as dívidas e tirá-lo de dificuldades. Mas quando Roger Ackroyd soube das quantias que ele devia, enfureceu-se e recusou-lhe qualquer auxílio. Passaram-se alguns meses, no fim dos quais o jovem foi chamado a Fernley. O velho Ackroyd não fez muitas cerimônias, desejava que se casasse com Flora e apresentou-lhe uma proposta definitiva. Foi aqui que a inata fraqueza de Rudolf se revelou. Segundo seu costume, escolheu a solução mais fácil e imediata. Pelo que pude entender, nem ele nem Flora fizeram questão de fingir um amor que não existia. Tanto de um lado como de outro, tratava-se apenas de uma simples questão de interesses. Mr. Ackroyd expôs os seus desejos, e eles submeteram-se à sua vontade.
Flora via no negócio uma possibilidade de independência, de conforto e de mudança de ambiente. Rudolf naturalmente fazia um jogo bem diverso. Financeiramente, encontrava-se numa situação bem difícil. Agarrou-se sem hesitar à oportunidade que se lhe oferecia. As suas dívidas seriam pagas e poderia recomeçar a vida de cabeça erguida. O seu caráter não era tal que o levasse a pensar nas consequências futuras. Julgo que estivesse resolvido a romper o noivado com Flora após um certo período. Entretanto, ambos combinaram manter secreto o noivado. Naturalmente, ele desejava ardentemente que Úrsula nada viesse a saber. Instintivamente percebia que a esposa, firme e resoluta, não acolheria de bom grado seu procedimento. Quando chegou o momento crítico, Ackroyd resolveu anunciar o noivado. Não falou das suas intenções a Rudolf, mas somente a Flora, e Flora, indiferente, não objetou nem criou dificuldades. Para Úrsula, a notícia caiu como um raio. Chamado por ela, Rudolf veio apressadamente da cidade. Encontrara-se no bosque onde minha irmã pôde ouvir parte da conversa. O capitão pediu à esposa que mantivesse silêncio por mais algum tempo ainda, mas ela mostrou-se decidida a acabar de uma vez com os subterfúgios. Revelaria toda a verdade a Mr. Ackroyd. Marido e mulher separaram-se descontentes. Firme no seu propósito, naquela mesma tarde, Úrsula procurou Mr. Ackroyd e revelou-lhe tudo. Foi um diálogo tempestuoso, e mais teria sido se Ackroyd não tivesse outros pensamentos a atormentá-lo. O velho não era capaz de se resignar a perdoar o logro de que fora vítima. A sua cólera dirigia-se principalmente contra Rudolf, mas Úrsula também tivera a sua parte, pois considerava-a uma rapariga que procurara pescar no filho adotivo, um homem endinheirado. Tanto de um lado como de outro foram proferidas palavras que nunca mais se esquecem. Naquela mesma noite a jovem foi ao encontro marcado com Rudolf, e esse encontro também foi muito agitado. O capitão censurava a esposa por lhe ter estragado irremediavelmente qualquer possibilidade com a sua revelação inoportuna, e ela censurava o marido pela sua falta de sinceridade. Por fim se afastaram, e meia hora depois era descoberto o cadáver de Ackroyd. Desde aquela noite Úrsula nunca mais soubera do marido. À medida que a narrativa prosseguia, compreendia cada vez melhor com que diabólica correlação se tinham desdobrado os acontecimentos. Se Ackroyd tivesse continuado a viver, não teria deixado de modificar o testamento. Conhecia-o demais para não me convencer que este teria sido o seu primeiro pensamento. A sua morte, portanto, fora mais do que oportuna para os dois jovens. Não era de admirar que Úrsula se tivesse calado. As minhas meditações foram interrompidas por Poirot. Compreendi imediatamente que não lhe escapavam as consequências que derivavam daquela narrativa. Preciso fazer-lhe, minha senhora, uma pergunta a qual deve responder com toda a sinceridade, pois tudo depende da resposta. Que horas eram quando a senhora e o capitão Patton se despediram? No quiosque. Pense bem, a fim de dar-me uma resposta exata. A jovem esboçou um sorriso amargo. E o senhor julga que não tenho pensado nisso mais de 100 vezes? Quando saí para ir a esse encontro, eram exatamente 9h30. O Major Blunt passeava para cima e para baixo no terraço para não ser vista, fui obrigada a passar por entre as moitas. Quando cheguei ao quiosque deviam ser 9h33, mais ou menos. Rudolf já estava à minha espera. Estive com ele 10 minutos. Reentrei em casa precisamente às 10 menos um quarto. Agora compreendia por que insistira tanto na sua pergunta, dias antes. Ah, se tivesse podido provar que Ackroyd fora morto antes das 10 menos um quarto e não depois. E um reflexo desse pensamento surgiu na pergunta que Poirot logo lhe fez. Quem deixou o quiosque em primeiro lugar? Eu. E Rudolf ficou? Sim, mas o senhor não irá julgar. O que eu julgo, minha senhora, não tem nenhuma importância. E que fez quando reentrou? Em casa? Fui para o meu quarto. E até que horas lá ficou? Até às 10. Há alguém que possa confirmá-lo? Confirmar? Que eu estava no meu quarto. Oh, não. Vejo que se poderia julgar. Se poderia julgar. Vi um relâmpago de horror nos seus olhos. Foi Poirot quem completou a frase, que foi a senhora quem entrou pela janela e apunhalou Mr. Ackroyd enquanto estava sentado na poltrona. Na verdade, pode-se julgar, precisamente isso. Ninguém a não ser um idiota poderia acreditar em semelhante infâmia, exclamou desdenhosamente Caroline, acariciando-lhe o ombro. Úrsula ocultara o rosto entre as mãos. Oh, é horrível, murmurava. É horrível. Minha irmã sacudiu-a amorosamente. Vamos, não se preocupe. Tenho a certeza que Mr. Poirot não pensa isso. Quanto ao seu marido, parece-me que não vale grande coisa, francamente.
fugir e deixá-la sozinha em tal situação? Úrsula sacudiu a cabeça energicamente. Não, exclamou, não é assim. Rudolf não teria fugido de iniciativa própria pensando unicamente em si. Agora vejo. Quando soube do assassinato do padrasto, talvez tivesse julgado também que fora eu a autora do crime. O que? Não poderia acreditar em tal absurdo, interveio Caroline. Tratei-o tão mal naquela noite. Fui tão áspera, tão violenta. Não quis ouvir o que tentava dizer-me. Não queria sequer acreditar nos seus protestos de afeto. Quase não o deixei falar. Mas disse-lhe tudo quanto pensava dele e todas as coisas mais cruéis e amargas que me vinham à mente. Procurava todos os meios de ofendê-lo. Não lhe fará mal, observou minha irmã. Nunca se entristeça pelo que disser a um homem. Eles são tão presunçosos e cheios de si que nunca acreditam que se fale verdade quando lhes dizemos alguma coisa desagradável. Úrsula continuava a torcer as mãos. Quando o crime foi descoberto e ele não deu sinal de vida, recebi um golpe terrível. Desejava que aparecesse e dissesse abertamente que nada tinha a ver com o sucedido. Sabia que era muito amigo do Dr. Shepard e pensei que talvez o doutor conhecesse o seu esconderijo. E virando-se para mim, acrescentou. Foi o motivo porque no outro dia lhe falei daquele modo. Julgava que se o senhor soubesse onde ele se encontrava, podia falar com ele. Eu? Exclamei. E por que havia já que de saber onde ele se encontra? Interrompeu, repentinamente. Caroline. Sei que era improvável, admitiu Úrsula, mas Rudolf falava-me frequentemente no Dr. Shepard e considerava-o o melhor amigo que tinha em Kingsabot. Minha senhora, disse-lhe, não faço a menor ideia do lugar onde se encontra Rudolf atualmente. É a pura verdade, confirmou Poirot. Mas, objetou a jovem apresentando-lhe o recorte do jornal com ar de perplexidade. Ah, isto, observou Poirot um pouco embaraçado. É um erro. Não vale nada. Não creio que o capitão Patton tenha sido preso, mas há uma coisa que desejo saber. Naquela noite, o capitão calçava sapatos ou botas? Úrsula sacudiu a cabeça. Não me lembro. Que pena. Agora minha senhora, sorriu inclinando a cabeça para um lado e fazendo um sinal persuasivo com o dedo indicador, nenhuma pergunta. Não se inquiete. Coragem e tenha confiança em Hercule Poirot. Capítulo 23. Uma reunião na casa de Poirot. E agora, disse Caroline levantando-se, a senhora subirá para o meu quarto a fim de descansar um pouco. Não se aflija. Mr. Poirot fará tudo o que lhe for possível. Tranquilize-se. Devo voltar para Fernley, respondeu Úrsula. Mas minha irmã calou resolutamente os seus argumentos. Tolices. A senhora está nas minhas mãos neste momento. De qualquer maneira, por enquanto. A senhora ficará aqui, não é, Mr. Poirot? É o melhor que se pode fazer, concordou este. À noite terei necessidade de que a senhora esteja presente na minha reunião íntima. Às 9 em minha casa. Caroline fez um sinal de assentimento e saiu com ela da sala. A porta fechou-se atrás de ambas. O detetive deixou-se cair novamente na poltrona. Até agora estamos indo bem, considerou. Mas a situação de Rudolf torna-se cada vez mais feia, observei tristemente. Poirot aprovou com um sinal de cabeça. É verdade. Mas já o tínhamos previsto, não é assim? Há momentos em que tenho saudade do meu amigo Hastings. Aquele de que lhe falei, lembra-se? Que se encontra agora na Argentina. Todas as vezes que tive casos importantes, esteve perto de mim. E ajudou-me. Sim, ajudou-me várias vezes porque tinha uma especial habilidade para encontrar a verdade inconscientemente. Sem se aperceber. Acontecia-lhe, às vezes, dizer uma coisa incrivelmente absurda. E justamente essa tolice revelava-me a verdade. E além disso tinha o hábito de tomar nota dos casos que julgava mais interessantes. Tive um leve acesso de tosse, como para ocultar o meu embaraço. Quanto a isso, comecei e depois parei. O detetive ergueu-se. Os seus olhos cintilavam. Então, que quer dizer? É que, como li alguns contos do Capitão Hastings, também pensei em escrever alguma coisa semelhante. Parecia-me um pecado perder esta ocasião, talvez mais única que rara. Talvez a única em que me encontre envolvido em casos desta natureza. Senti uma chama subir ao rosto enquanto pronunciava estas palavras. Poirot pulou da poltrona. Experimentei uma sensação de terror ao pensar que ia beijar-me, mas felizmente deteve-se. Mas isso é magnífico. Então, foi anotando as suas impressões à medida que os acontecimentos se foram desenvolvendo? Fiz sinal que sim. Extraordinário! Exclamou. Mostre-me, imediatamente. Não estava preparado para um pedido tão inesperado. Torturei o cérebro procurando lembrar-me como descrever certos pormenores. Espero que o senhor não faça, balbuciei.
É possível que certos trechos sejam um pouco, como direi, pessoais. Compreendo perfeitamente, quer dizer que aqui e ali representou-me de um modo um pouco caricatural, isto é, talvez ridículo. Não é assim? Não faz mal. Também a Xing's sempre era amável comigo. Mas eu sou superior a essas mesquinharias. Ainda um pouco indeciso e hesitante, remexi as gavetas da minha escrivaninha e de lá tirei um maço de papéis em desordem que lhe apresentei. Em vista de uma possível publicação, dividira o trabalho em capítulos e na noite anterior, conseguirá quase pô-lo em dia, com a narrativa da última visita de Mr. Russell, de modo que Poirot tinha nas mãos 20 capítulos. Saí deixando-o a lê-los. Tive de fazer uma visita um pouco distante de minha casa e quando voltei, já passava das 8. Sobre a mesa estavam dispostos os pratos mantidos quentes para mim, pois Poirot e minha irmã já tinham jantado às 7h30, tendo-se o belga retirado depois para o meu laboratório, a fim de terminar a leitura do manuscrito. Espero, Jacques, que tenha sido cauteloso e prudente ao falar de mim no teu livro. Não fora nem uma coisa nem outra. Não que eu me importe muito, acrescentou, lendo claramente no meu rosto. Mr. Poirot saberá julgar. Ele compreende-me melhor do que tu. Fui para o laboratório. O detetive estava sentado perto da janela. O manuscrito estava em cima de uma cadeira junto dele. Colocou a mão sobre o trabalho e disse: muito bem. Congratulo-me contigo, pela sua modéstia. Respondi um tanto surpreendido. E pelas suas reticências, acrescentou. Não soube responder senão um novo. A Xing's não escrevia assim, continuou o detetive. Em cada página havia sempre o que ele pensava, o que fazia. O senhor, pelo contrário, deixou sempre a sua personalidade no último plano. Somente uma ou duas vezes, no máximo, se intromete nas cenas da vida doméstica. Vamos cortá-las? Uma leve piscadela de olhos fez-me corar. Diga-me sinceramente que pensa das minhas cogitações? Perguntei nervosamente. Quer conhecer a minha opinião sincera? Sim. Poirot abandonou seu tom de gracejo. Trata-se de uma exposição de fatos muito meticulosa, disse com benevolência. Anotou, com escrupulosa exatidão, todas as circunstâncias, embora se tenha mostrado circunspecto em certas ocasiões, quanto à parte que representou. E fui-lhe útil? Sim. Posso afirmar-lhe que me auxiliou consideravelmente. Venha, vamos para minha casa, a fim de prepararmos a encenação para a pequena comédia. Caroline colocará-se na entrada. Creio que esperava ser também convidada. Mas o belga usou de muito tato ao tratar da delicada situação. Teria muito prazer em que Miss Sheppard também estivesse presente, disse com pesar, mas, na atual circunstância, não seria prudente. Todos os que forem esta noite à minha casa serão suspeitos. Entre eles, saberei descobrir o assassino de Mr. Ackroyd. Crê nisso verdadeiramente? Perguntei um pouco cético. Creio que ainda não está convencido, respondeu o outro secamente. Nem mesmo agora se resolve apreciar Hercule Poirot pelo que realmente vale. Justamente naquele momento, Úrsula desceu a escada. Está pronta, minha senhora? Perguntou o belga. Está bem. Iremos juntos para minha casa. Confie em mim, Miss Caroline. Farei tudo o que puder para lhe ser útil. Boa noite. Saímos deixando minha irmã na porta com um olhar triste, como um cão a quem fosse recusado um passeio. Na vila, a saleta fora preparada. Sobre a mesa estavam várias garrafas de licores e cálices. Havia também um prato com doces. Da sala vizinha foram trazidas algumas cadeiras. Poirot andava de um lado para o outro, colocando no seu lugar uma cadeira, dispondo diversamente uma lâmpada, curvando-se de quando em quando para assentar os tapetes que cobriam o chão. Mas era sobretudo para a iluminação que a sua atenção se voltava. As lâmpadas foram dispostas de maneira a poder iluminar em cheio o ângulo da sala onde estavam agrupadas as cadeiras, enquanto a outra extremidade da sala, onde supus que ele se sentaria, foi deixada na penumbra. Ambos, eu e Úrsula, observávamos os preparativos. Repentinamente ouviu-se a campainha. Estão a chegar, disse o detetive. Muito bem. Está tudo pronto. A porta abriu-se e entraram, um a um, os moradores da Vila Fernley. Poirot avançou e cumprimentou Mr. Ackroyd e Flora. Muito gentis por terem vindo, exclamou. Eis o Major Blunt e Mr. Raymond. O secretário tinha a sua habitual expressão alegre e despreocupada. Qual é a grande ideia? Perguntou rindo. Algum aparelho científico? Teremos de pôr correias nos pulsos que registrem as pulsações dos nossos corações culpados? Creio ter lido alguma coisa a esse respeito, admitiu Poirot, mas ainda uso o método antigo.
Sirvo-me dos velhos sistemas e emprego a massa cinzenta. E agora, comecemos. Mas, em primeiro lugar, tenho de fazer uma comunicação a todos os presentes. Tomou pela mão Úrsula e fê-la aproximar-se. Esta é a esposa de Rudolph Patton. Casou com o capitão no mês de março. Mr. Ackroyd soltou um grito abafado. Rudolph casado. Desde março. É absurdo. Como foi isso? E começou a olhar para a jovem como se nunca a tivesse visto antes. Casou-se com a Bourne? Continuou. Não, Mr. Poirot, não posso acreditar. A jovem corou e começou a falar, mas Flora reteve-a. Aproximou-se rapidamente dando-lhe o braço. Não deve fazer caso da nossa surpresa. Nenhum de nós fazia a mínima ideia. A senhora e Rudolph souberam conservar tão bem o seu segredo. Sinto-me verdadeiramente satisfeita. É muito amável, Miss Ackroyd, respondeu. Úrsula em voz baixa, embora tenha todas as razões para sentir-se ofendida. Rudolph portou-se muito mal. Sobretudo contigo. Não deve preocupar-se com isso, exclamou Flora, acariciando-lhe o braço para consolar. Rudolph achava-se em embaraços e agarrou-se à única solução que se lhe apresentou. Talvez eu, própria no seu lugar, tivesse feito o mesmo. Apenas, teria podido confiar-me o segredo. Podia ter a certeza de que não o teria traído. Poirot deu uma pancada na mesa e tossiu de modo muito significativo. A sessão está aberta, disse Flora. Mr. Poirot já nos fez compreender que não devemos conversar. Mas diga-me uma coisa apenas. Onde está Rudolph? A senhora deve sabê-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Não sei, gemeu Úrsula. É assim mesmo. Não sei. Não está detido em Liverpool? Perguntou Raymond. Não, não está em Liverpool, respondeu rapidamente Poirot. Na realidade, observei, não há ninguém que saiba onde ele se encontra. A não ser Hercule Poirot, não é? Objetou o secretário. Mas Poirot respondeu secamente. Eu sei de tudo. Lembre-se disto. O jovem arqueou as sobrancelhas. Está falando a sério? Pode realmente adivinhar onde está escondido Rudolph Patton? Perguntei, incrédulo. Adivinhar, não. Saber, meu amigo. Em Cranchester? Arrisquei. Não, respondeu o detetive gravemente, não está em Cranchester. Nada mais acrescentou. A um sinal seu, todos os presentes se sentaram. Nesse momento a porta abriu-se novamente para deixar entrar duas pessoas. Eram Parker e a governanta que se sentaram perto da porta. O número está completo, disse Poirot. Todos estão presentes. Na sua voz vibrava um tom de viva satisfação. Pareceu-me sentir algo indefinido, uma espécie de inquietação, passar naqueles rostos agrupados na extremidade oposta da mesa. Tinha-se a impressão de uma ratoeira que se tivesse fechado. Assumindo um ar importante, Poirot fez a chamada dos presentes, lendo os nomes escritos numa folha de papel. Miss Ackroyd, Miss Flora Ackroyd, Major Blunt, Mr. Godofred Raymond, Miss Úrsula Patton, John Parker, Elizabeth Russell. Depois largou o papel. Que significa isto? Perguntou Raymond. O elenco que li, respondeu o detetive, é o de todas as pessoas suspeitas. Cada um dos presentes teve ocasião de matar Mr. Ackroyd. Mr. Ackroyd pôs-se de pé, protestando. Não me agradam estas coisas. Prefiro voltar para casa. Não deve ir, minha senhora, declarou Poirot, enquanto não ouvir o que tenho a dizer. Calou-se por um momento e depois de tossir, prosseguiu. Começarei pelo princípio. Quando Miss Ackroyd me pediu que procedesse às investigações, dirigi-me a Fernley acompanhado pelo nosso bom Dr. Shepard. Passeei com ele no terraço, onde me mostraram as pegadas no peitoril da janela. De lá, o inspetor Raglan conduziu-me pelo caminho que vai dar à estrada. O meu olhar foi atraído por um pequeno quiosque do jardim, que revistei cuidadosamente. Aí encontrei dois objetos, um pedaço de cambraia engomada e uma pena de pato. O farrapo de tecido sugeriu-me a ideia de um avental de criada. Quando Raglan me mostrou o elenco das pessoas que se encontravam na vila, observei imediatamente que uma das criadas, Ursula Bourne, não tinha um álibi verdadeiro. Segundo seu depoimento, estivera no seu quarto das 9h30 às 10. Mas supondo que tivesse estado no quiosque? Nesse caso, era provável que tivesse ido para se encontrar com alguém. Sabíamos pelo Dr. Shepard que um estranho fora a vila naquela noite. O desconhecido que encontrara perto do portão. À primeira vista, o enigma parecia resolvido. O desconhecido teria ido encontrar-se com Ursula Bourne. Era contudo certo que esteve no quiosque. Isto foi-me demonstrado pela pena de pato, que me fez imediatamente pensar tratar-se de uma pessoa dada aos narcóticos, de uma pessoa que contraíra o vício do outro lado do Atlântico, onde a cocaína é mais comum do que na Inglaterra.
O indivíduo encontrado pelo Dr. Shepard tinha sotaque americano, o que confirmava esta suposição. Mas havia uma coisa que vinha baralhar as minhas hipóteses: os tempos não correspondiam. Ursula Bourne não podia ter ido certamente ao quiosque antes das 9h30, ao passo que o outro devia lá ter chegado poucos minutos depois das 9. É verdade que se poderia supor que tivesse ficado à espera durante meia hora. Outra alternativa era supor-se que no quiosque naquela noite se tivessem dado os dois encontros. Pois bem, logo que formulei esta hipótese, descobri várias circunstâncias muito significativas. Vinha saber que naquele dia, a governanta estivera no consultório do Dr. Shepard e demonstrara vivo interesse pelos meios de cura das vítimas dos narcóticos. Aliando este fato à descoberta da pena de pato, cheguei à conclusão de que a pessoa em questão estivera em Ferne para se encontrar com a governanta e não com Ursula Bourne. Mas quando esta última foi ao quiosque, com quem foi encontrar-se? Não fiquei na dúvida por muito tempo. Em primeiro lugar encontraram um anel, uma aliança que tinha gravado internamente os dizeres de R.I., uma data. Depois vinha saber que às 9h25 o capitão Patton fora visto tomar o caminho que conduz ao pavilhão e também fui informado de uma conversa havida no bosque vizinho, naquela tarde, entre o capitão Patton e uma jovem desconhecida. Eis, portanto, que os acontecimentos se desenrolavam diante de mim com ordem e precisão. Um casamento secreto, um noivado anunciado precisamente no dia da tragédia, o colóquio tempestuoso no bosque e o encontro marcado no quiosque naquela noite. De qualquer modo, isto vinha confirmar-me uma coisa, que Rudolph Patton e Ursula Bourne tinham ambos motivos para desejar o desaparecimento de Mr. Ackroyd. Além disso, inesperadamente acabava de ser esclarecido outro ponto: não podia ser o capitão quem às 9h30 se encontrava no escritório de Mr. Ackroyd. E eis que se nos apresenta outro aspecto extraordinariamente interessante. Quem se encontrava no escritório de Mr. Ackroyd às 9h30? Não podia ser o capitão Patton que àquela hora estava no pavilhão com sua mulher, nem Charles Kent que já se havia afastado. Quem então? Poirot curvou-se para a frente lançando estas últimas palavras com ar de triunfo. Entretanto, o Raymond não se deixou impressionar e quis apresentar o seu protesto. Não sei se está procurando fazer-me passar por mentiroso, Mr. Poirot, mas o fato não se baseia somente na minha declaração, descontada talvez a exatidão das palavras ouvidas. Lembre-se de que também o Major Blunt ouviu Mr. Ackroyd falar com alguém. Estava do lado de fora, no terraço, e não podia perceber as palavras com clareza. Todavia, ouvi vozes. Poirot fez um sinal de confirmação. Não o esqueci, disse tranquilamente. Mas o Major estava na persuasão de que a pessoa a quem Mr. Ackroyd falava era o senhor. Por um momento o secretário pareceu ter sido apanhado desprevenido. Mas, em seguida, refez-se. E rebateu. Sim, mas Blunt sabe agora que se enganou. Precisamente, confirmou o Major. Contudo, deve existir um motivo para que se julgasse tratar do senhor, observou o detetive e levantou a mão em sinal de protesto. Sei perfeitamente que motivo quer apresentar, mas não basta. Temos de procurar a explicação em outra parte. Mostrarei a questão deste modo. Desde o princípio das investigações, chamou-me a atenção o caráter das palavras ouvidas por Mr. Raymond. Surpreendeu-me bastante que ninguém fizesse nenhum comentário, que ninguém achasse algo de singular nas mesmas. Calou-se um instante para depois prosseguir citando e destacando lentamente as palavras ouvidas pelo secretário. Os apelos à minha bolsa têm sido tão frequentes ultimamente que julgo impossível atender a novos pedidos. Não notam nada de estranho nestas palavras? Não me parece, observou Raymond. Mais de uma vez me ditou cartas usando quase exatamente essas mesmas palavras. Bravo! Precisamente, exclamou Poirot. Eis o ponto a que quero chegar. É possível que uma pessoa falando com outra use uma frase semelhante? É impossível que faça parte de uma conversa verdadeira. Mas se tivesse ditado uma carta. Julga então que estivesse lendo uma carta em voz alta, disse o secretário medindo as palavras. Mesmo que assim fosse, devia estar presente alguém a quem a estivesse lendo. E por quê? Não temos nenhuma outra prova de que houvesse outra pessoa no escritório. Não se ouviu nenhuma outra voz, a não ser a de Mr. Ackroyd, repare bem. Sem dúvida. Mas ninguém lê cartas daquela natureza em voz alta a si próprio, a não ser que estivesse maluco. O senhor esquece-se, observou o detetive em tom cortês, do indivíduo que esteve na vila na quarta-feira anterior. Todos olharam para ele, admirados. Sim, continuou, assumindo um tom persuasivo, quarta-feira. Em si, o rapaz não tinha importância alguma. O que interessava muitíssimo era a firma que representava.
A Ditaphone Company, exclamou Raymond, agora percebo. Uma máquina para ditar. É, nisso que pensa? Poirot fez um sinal afirmativo. Mr. Ackroyd pensava adquirir um ditafone como deve lembrar-se. Eu tive curiosidade de pedir informações, afirma. A resposta foi de que ele comprará realmente um ditafone ao seu representante. Não lhe falou nisto? Talvez pensasse preparar-me uma surpresa, murmurou o secretário. Tinha uma verdadeira mania pueril por coisas semelhantes. Talvez pensasse em manter o segredo durante 1 ou 2 dias. É possível também que se divertisse com o aparelho como um novo brinquedo. Sim, é possível. O senhor tem razão. Ninguém faria uso de tais palavras numa conversa comum. E isto explica também, acrescentou Poirot, por que motivo o Major Blunt pensou que fosse o senhor quem estava no escritório. Os fragmentos que chegaram aos seus ouvidos não eram senão fragmentos de um ditado, do qual instintivamente deduziu que o secretário estivesse com Mr. Ackroyd. Mas o seu pensamento estava em outra parte, estava completamente absorto na figura branca que entrevira. Julgava tratar-se de Miss Ackroyd. O que realmente viu foi o avental branco de Úrsula, no momento que esta se dirigia para o pavilhão. Entretanto, Raymond refizera-se da surpresa. Contudo, observou, essa sua descoberta, embora muito brilhante, tenho a certeza de que isto nunca me teria ocorrido, não desloca o eixo da situação. Às 9h30, Mr. Ackroyd ainda vivia, visto que falava ao ditafone. Parece estar demonstrado que àquela hora, Charles Kent já se encontrava muito longe. Quanto a Rudolph Patton, parou hesitante, olhando para Úrsula. Um rubor subiu ao rosto da jovem que conseguiu responder com firmeza. Rudolph e eu separamo-nos pouco antes das 9h75. Ele não se aproximou da vila. Disso tenho plena certeza. Não tencionava fazê-lo, de tudo seria capaz naquela noite. Menos de enfrentar o padrasto. Tinha muito medo. Não que eu duvide, um instante sequer, da verdade das suas palavras, explicou Raymond. Sempre tive absoluta certeza de que o capitão Patton estava inocente. Mas devemos pensar também no modo como a questão se apresentaria a um júri e nas perguntas que seriam feitas. Não se pode negar que ele se encontra numa posição muito difícil. Porém, se aparecesse, o detetive não o deixou continuar. Acha que deveria aparecer? Certamente. Se o senhor sabe onde se encontra. Devo registrar que o senhor ainda não se convenceu de que eu sei. Sei de toda a verdade acerca do telefonema, das marcas no peitoril da janela e do esconderijo de Rudolph Patton. Onde está? Perguntou subitamente Blunt. Não muito longe daqui, respondeu Poirot sorrindo. Em Cranchester? Perguntei com ansiedade. Poirot virou-se para mim. O senhor faz continuamente essa pergunta. Cranchester tornou-se-lhe uma ideia fixa. Não se encontra em Cranchester. Ali está ele. Fez um gesto teatral, indicando com o dedo. Todos nos viramos para a direção indicada. De pé no umbral da porta vimos Rudolph Patton. Capítulo 24. A narrativa de Rudolph Patton. Por momentos fiquei atordoado. Nem tive tempo para compreender quando ouvi gritos de surpresa e exclamações de toda parte. Vi Rudolph ao lado da esposa, segurando-lhe a mão e sorrindo para mim, do outro lado da sala. Também Poirot sorria e ao mesmo tempo indicava-me com o dedo num gesto muito persuasivo. Não lhe disse pelo menos 36 vezes que é inútil qualquer subterfúgio com Hercule Poirot? Observou. Que ele sempre chega a descobrir a verdade. Voltou-se para os outros circunstantes. Há dias, lembram-se, realizamos uma pequena sessão como esta na Vila Fernley. Éramos precisamente os 6 aqui presentes. Acusei os 5 de quererem ocultar-me alguma coisa. 4 resolveram revelar-me os seus segredos. Só o Dr. Shepard se recusou. Mas eu mantive as minhas suspeitas. Naquela noite, o doutor esteve nos 3 Javalis, na esperança de encontrar o capitão Patton. Não o encontrou, mas podia tê-lo encontrado no caminho quando voltou para casa? O doutor era amigo dele e, além disso, vinha diretamente do local do crime. E talvez soubesse muito mais do que os outros sabiam. Sim, é verdade, exclamei com pesar. Parece-me chegado o momento de fazer uma confissão total. Naquele dia, à tarde, fui visitar Rudolph. A princípio ele não quis fazer-me qualquer confidência, mas acabou por confiar-me a história do seu casamento e das dificuldades em que se encontrava. Logo que se descobriu o crime, percebi imediatamente que quando se conhecessem as circunstâncias, as suspeitas não deixariam de recair sobre ele, ou recairiam sobre a mulher a quem amava. Naquela noite apresentei-lhe claramente a situação. A ideia da possibilidade de ter de fazer declarações que poderiam comprometer a esposa, acabou por decidi-lo. Custasse o que custasse,
Estive por um momento hesitante e ele interveio prontamente para preencher a lacuna. A cortar o nó, disse muito expressivamente. Quando Úrsula me deixou, dirigiu-se para a vila. Pensei que tivesse tentado falar de novo com o meu padrasto. Já na tarde daquele dia fora extremamente grosseiro com ela. Passou-me pela mente a ideia de que a tivesse insultado de modo imperdoável e que ela, sem saber o que fazia, parou. Úrsula soltou a mão que segurava e afastou-se dele. Chegaste a pensar isso, Rudolf? Chegaste realmente a pensar que eu seria capaz de praticar semelhante ação? Bem, prossigamos no exame da conduta culposa do Dr. Shepard, atalhou Poirot. O doutor procurou fazer o que pôde para auxiliá-lo. Conseguiu, pelo menos, escondê-lo da polícia. Onde? Perguntou Raymond. Em sua casa. Qual? Nem por sonhos. Respondeu o detetive. O senhor deveria formular a pergunta que fiz a mim próprio. Se o nosso bom doutor quer ocultar o rapaz, que lugar escolherá? Naturalmente, um lugar próximo. Pensei em Cranchester. Num hotel? Não. Numa pensão? Pior. Ainda. Onde então? Ah, e achei. Numa casa de saúde para alienados. Desejei verificar se a minha hipótese era acertada e inventei, sem mais nada, a existência de um sobrinho imaginário que sofria de perturbações mentais. Dirigi-me a Miss Shepard para conseguir endereços de casas de saúde. Ela forneceu-me o endereço de 2 sanatórios próximos. De Cranchester, para onde o irmão tivera a ocasião de enviar alguns doentes. Fiz as necessárias investigações. Num deles, sábado de manhã ao alvorecer, o próprio doutor internara um paciente. Embora tivesse dado nome falso, não tive dificuldade em identificar aquele doente, como sendo o Capitão Patton. Depois de algumas formalidades, consegui a permissão de trazê-lo comigo. Eis porque chegou à minha casa ontem, bem cedo. Fitei-o com vivo espanto. Este era, então, o funcionário do ministério de que falava Caroline. Murmurei. E pensar, que nunca tive a mínima suspeita. Está percebendo agora por que chamei a atenção sobre as reticências do seu manuscrito, murmurou Poirot. Até onde chega, é rigorosamente sincero, mas não se compromete muito. Não é verdade, meu amigo? Estava muito perturbado para discutir. O Dr. Shepard foi muito leal, interveio Rudolf. Auxiliou-me contra os obstáculos. Tudo quanto fez, julgou fazê-lo em meu benefício. Agora vejo, pelo que Mr. Poirot me disse, não ser aquele o melhor caminho. Devia ter me apresentado e enfrentado a tempestade. Lá no sanatório, não há um jornal e eu não sabia nada do que estava acontecendo. O Dr. Shepard foi um modelo de descrição, observou o detetive. Mas eu sei descobrir todos os segredos. É a minha profissão. E agora podemos ouvir a narrativa do que aconteceu naquela noite, propôs Raymond com impaciência. Já sabem, respondeu o capitão. Pouco tenho a acrescentar. Deixei o pavilhão cerca das 9h45 e vagueei ao acaso pelo campo, procurando decidir sobre o que havia de fazer. Sou forçado a admitir que não tenho sequer a sombra de um álibi, mas juro solenemente que não entrei no escritório. Não vi o meu padrasto, nem vivo nem morto. Desejo que acreditem nas minhas palavras. Nenhum álibi, murmurou o secretário. É o diabo. Creio no que diz, mas está em maus lençóis. Pelo contrário, está a tornar as coisas mais simples, disse Poirot. Muito simples, na verdade. Fitamo-nos espantados. Não compreendem o que quero dizer? Simplesmente isto. Para salvar o Capitão Patton, o verdadeiro culpado terá de confessar. Fulminou-nos a todos com o olhar. Notem que para esta reunião não convidei o inspetor Raglan. Pelo seguinte motivo, não lhe queria dizer esta noite tudo quanto sei. Curvou-se para frente e tornou-se agressivo. Sei que o assassino de Mr. Ackroyd se encontra aqui, neste momento, nesta sala. É ao assassino que estou falando. Amanhã a verdade será comunicada ao inspetor Raglan. Compreenderam? Seguiu-se um silêncio trágico, que foi quebrado pela entrada da velha Bretan, com um telegrama numa bandeja. Poirot abriu. Repentinamente, ecoou a voz áspera do Major Blunt. O assassino encontra-se entre nós? Exclamou. E o senhor sabe quem é? Poirot já lera o telegrama. Amassou-o, transformando-o em uma bola entre os dedos. Agora sei. Que é isso? Perguntou vivamente Raymond. Um cabograma, proveniente de um transatlântico que se dirige para os Estados Unidos. Fez-se um silêncio mortal. Senhoras e senhores, proferiu Poirot, a nossa pequena reunião está terminada. E tenham bem presente, amanhã, a verdade será comunicada ao inspetor Raglan. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.